Amém, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, nos últimos dias eu venho pensado muito a respeito de comunhão. E as diversas formas como a comunhão pode ser vivida e estabelecida. Há comunhões de todo tipo. Há comunhões do bem. Por exemplo, quando nós nos reunimos para fazer alguma coisa agradável, assistir um filme, comer um jantar, né? O que acaba por ser também uma comunhão de lazer, que o objetivo é o descanso, é a amizade. Por outro lado, há comunhões que são do mal, e que nem por isso deixa de ser comunhão. Como, por exemplo, pessoas que se reúnem para dividir um vício, se embriagarem em volta de uma mesa, falarem mal da vida dos outros. É uma comunhão. Essas pessoas estão ligadas de alguma forma para o mal, mas elas estão em comunhão. Existem comunhões de deveres. Quando, como no trabalho, nós, junto a uma equipe, debaixo de uma ordem, trabalhamos para um objetivo. Há também comunhão de dever na igreja. Quando, como nós nos organizamos para um evangelismo, para uma conferência, e todos ali trabalham em prol daquilo. Existem comunhões que são circunstanciais, onde nós estamos unidos porque estamos dentro da mesma circunstância. Por exemplo, todos nós aqui hoje, que ainda que diferentes, estamos dentro da mesma circunstância, dentro da igreja, para louvar ao Senhor e receber da sua palavra. Um outro exemplo de comunhão de circunstância muito interessante são Jesus e os ladrões na cruz. Eles estão ali em comunhão porque estão dividindo a mesma circunstância. Ambos estão pregados na cruz. Existem aquelas comunhões que são naturais, da natureza. Por exemplo, a nossa família. Você gostando ou não, sendo amigo ou não dos seus familiares, estando ou não junto com eles, você divide uma comunhão com eles. Uma comunhão de natureza, de sangue. Não precisa de mais nada. Não precisa estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Não precisa se reunir. Há uma comunhão natural. E existe a mais importante das comunhões, a comunhão com Deus. Mas diferente de todas as outras, a comunhão com Deus, ela não acontece de modo circunstancial. Ela não acontece de modo passivo. Estar simplesmente numa circunstância religiosa, como estar presente aqui na igreja, ou participar passivamente de um ato religioso, não institui, não estabelece, não constitui comunhão com Deus. Estar sentado aqui, meus queridos irmãos, não te coloca em comunhão com Deus, passivamente. A comunhão com Deus é de outra ordem. Ela se estabelece em outros termos. Um importante teólogo puritano, John Owen, no seu livro Comunhão com Deus, ele diz o seguinte: a comunhão com Deus é algo que envolve uma participação voluntária, mútua, consciente. Deus se revela e oferece a sua graça a nós, mas exige uma resposta ativa e consciente do ser humano.
não é algo apático, não é algo sem resposta, não é algo circunstancial. A comunhão com Deus é ativa e necessita da revelação de Deus a você e de uma resposta tua em fé e obediência, em convicção a quem Deus é e o que Ele faz. E como os outros tipos de comunhão, a comunhão com Deus não é genérica. Pense comigo, quando você está em comunhão com os seus familiares, com os seus amigos, é sempre igual, da mesma forma com todas as pessoas? Não! A comunhão que você tem com o seu pai é diferente da comunhão que você tem com a sua mãe. A comunhão que você tem com o seu irmão é diferente da comunhão que você tem com o seu amigo. E entre os amigos, um amigo é diferente do outro. E cada comunhão distinta revela e espera comportamentos e ações distintas, específicas. Há aqueles amigos que nos fazem falar mais de futebol, aqueles que nos fazem falar mais de política, aqueles que nos dão mais conselhos e nos fazem falar menos, e tem aqueles que você precisa deixar. Da mesma forma, a nossa comunhão com Deus não pode ser genérica, porque Deus não é genérico. A Bíblia nos diz que ainda que nós tenhamos um único Deus e Senhor, esse Deus, Ele é constituído, Ele é 3 pessoas: Pai, Filho, que é Jesus Cristo, Senhor, e o Espírito Santo. Esse é o grande mistério. Nós temos um Deus que é 3 em pessoa, mas que nós muitas vezes nos relacionamos com Ele de maneira genérica, porque não o conhecemos e achamos que isso é comunhão com Deus, que de alguma forma estamos ligados a Ele, quando nem mesmo sabemos que cada pessoa distinta na Trindade Santa em nós exige uma ação, um comportamento, uma vivência, um relacionamento diferente. Brevemente posso dizer que ao Pai nós respondemos em fé ao seu testemunho sobre o Filho, em obediência à sua palavra. Ao Filho nós estamos em comunhão, compartilhando de sua graça e recebendo do seu sacrifício. E com o Espírito Santo nós estamos em comunhão de maneira dinâmica, poderosa, porque Ele habita em nós e se faz presente e comunica em nós aquilo que é do Pai e do Filho. Essa é a grande preocupação de Jesus no dia da sua traição. Jesus está para partir, Ele está para ir aos céus, e Ele quer que os seus discípulos entendam, e Ele quer que eu e você venhamos entender como nós podemos ter uma comunhão distinta com o Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15. João 14, 15 diz assim: Jesus diz: se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Meus irmãos, eu quero que vocês tentem se imaginar comigo nessa situação dos discípulos. Vamos voltar um pouco no tempo. Se imagine lá no segundo andar, no cenáculo de uma casa da Judeia do primeiro século. Está entardecendo,
Nós já vimos Jesus lavar os pés dos discípulos, vimos ele partir o pão, dividir o seu cálice. É Páscoa. E quando a noite começa a tombar, Jesus começa a dizer que é chegado o momento dele ir embora ao Pai preparar morada. O ânimo dos discípulos começa a se alterar. Afinal de contas, a vida não estava sendo fácil. Eles não estavam passando por dias fáceis. E agora, aquele que estava com eles ao lado, Jesus Cristo, o Senhor, iria embora. Da mesma forma como nós muitas vezes nos sentimos, diante dos nossos dias e das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, nós pensamos: Senhor, por que eu me sinto tão sozinho? O Senhor não podia estar aqui em carne e osso ao meu lado, como esteve com os discípulos. Os ânimos dos discípulos começam a se alterarem. Jesus está dizendo que vai embora, mas Jesus então começa a os consolar e animá-los. É claro que tem coisas que só são melhores entendidas, não no momento em que são ditas, mas no momento que são experimentadas. E é o que eu espero para nós hoje. Que aquilo que estamos falando possa ser em breve, muito cedo, experimentado por nós. Jesus fala assim para eles: olha só, eu estou indo ao Pai para vos preparar morada, mas eu estou enviando o Consolador. E aqui está a primeira coisa, meus irmãos, para que nós venhamos ter comunhão com o Espírito Santo. É entendermos quem Ele é. Jesus diz que está enviando o Consolador. Mas o que é isso? A palavra que é usada aqui por João no Evangelho é uma palavra no grego que é parácletos. Essa palavra é usada só 5 vezes no Novo Testamento. Parácletos significa aquele que anda ao lado. Percebe como muda a nossa percepção? Sai de consolador, aquela coisa, talvez um sentido um pouco mais abstrato, para algo concreto e real. Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie alguém para andar ao seu lado. Mas mais do que isso, não é qualquer paráclitos, não é qualquer alguém que vai andar ao seu lado. Jesus diz outro paráclitos. E aqui a gente tem um probleminha com o nosso queridinho português. Porque no português essa palavra tem uma ambivalência. Nós podemos usar ela para 2 coisas. O outro, que é do mesmo tipo, e o outro, que é de um tipo diferente. Por exemplo, nossa, eu gostei muito dessa bolacha de morango, pode me dar outra? O que é isso? Um outro do mesmo tipo. Ou se não, nossa, essa bolacha tem nozes, eu sou alérgico, pode me dar outra? E aqui é o outro de um tipo diferente. Mas no grego não tem esse problema, porque o outro de um tipo diferente, o grego tem uma palavrinha para isso. A palavra é heteros. E o outro do mesmo tipo, o grego também tem uma palavra. A palavra allos. E o que Jesus está dizendo para os discípulos é: eu vos enviarei allos parácletos. Um outro do mesmo
mesmo tipo que vocês já conhecem, que vai andar ao lado de vocês. E quem era este que andava ao lado dos discípulos? Jesus Cristo, o Senhor. E Ele está dizendo: olha, o Espírito que virá, Ele não é alguém diferente de quem eu sou. Ele não é diferente deste que já anda com vocês. Ele é semelhante a mim, e Ele estará ao lado de vocês para sempre. Como eu disse, essa palavra é usada 5 vezes no Novo Testamento. As 5 vezes são usadas por João. 4 vezes são usadas ao Espírito Santo. E uma única vez é usada a Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, João diz assim: meus filhinhos, eu intercedo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, à destra do Pai, o Paráclitos, Jesus Cristo justo. Nós traduzimos esse versículo como o advogado. E me desculpe aos meus queridos amigos doutores e advogados aqui presentes, mas Jesus não é um advogado como nós conhecemos os advogados hoje. Advogados são juristas profissionais contratados para entender a lei e defender o seu caso. Mas não é o que acontecia naquele tempo. Um Paráclitos não era um advogado. O Paráclitos era um amigo íntimo que testemunhava a seu respeito no tribunal. Então vamos supor que você está sendo acusado de alguma coisa. Você iria atrás de um Paráclitos, um amigo tão próximo, tão íntimo, com um testemunho confiável, que conhece a sua vida como ninguém conhece, que está sempre ao seu lado, que pode aparecer diante do tribunal e dizer: este meu amigo é inocente. É isso que João está dizendo que Jesus é. Jesus é este Paráclitos, este amigo tão próximo, tão confiável, que está à destra do Pai e diz: estes aqui, estes meus amigos, por minha morte, por minha obra, por minha ressurreição, são inocentes. E o que Ele diz para nós é que Ele enviaria outro. Portanto, meus irmãos, nós não temos um Paráclitos, nós temos 2. Um junto ao Pai que intercede por nós, e um ao seu lado neste momento, o Espírito Santo. Jesus diz assim, o Espírito, no versículo 17: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Presta atenção, meus irmãos. Quão profundo, quão grande a nossa comunhão que devemos ter com o Espírito. Quem é o Espírito com o qual nós estamos em comunhão? Jesus diz: olha, Ele está convosco. Os discípulos testemunharam o agir e o poder do Espírito Santo durante toda a vida de Jesus. Pelo poder do Espírito, Jesus foi concebido na Virgem. Pelo poder do Espírito, Ele cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Pelo poder do Espírito, Ele foi batizado. Pelo poder do Espírito, Ele suportou as tentações. Pelo poder do Espírito, Ele operou milagres. Os discípulos testemunharam e viram disso, portanto sabiam que o poder do Espírito estava com eles, porque o Espírito agia na vida do Cristo. Mas o que Jesus diz agora é: olha, vocês conhecem porque Ele está convosco, mas quando eu for ao Pai, Ele estará em vós.
E aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês testemunharam em mim, na minha vida, o Espírito testemunhará em vocês. Não é mais um testemunho que vem de fora para dentro, mas um testemunho que flui de dentro para fora. Ele diz: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. O que é que o Espírito testifica em nós? Meus irmãos, era normal que aqueles homens se sentissem órfãos. Afinal, aquele que balizou a vida deles durante 3 anos, tudo o que eles faziam era em torno de Jesus. De repente esse vai embora. Mas Jesus fala: vocês não precisam se perturbar, porque quando eu for, o Espírito que vocês viram em mim estará em vocês, e Ele testificará em vocês que vocês são filhos de Deus, que vocês estão unidos a mim, que são amados do meu Pai. Porque é isso que o Espírito testifica em nós. A Bíblia fala que Ele é o selo, a Bíblia fala que Ele é a primícia da nossa herança. Sabe o que é isso? As primícias eram a primeira parte da colheita. Imagina que você tem uma colheita e você vai ter um período ali para colher. Os primeiros frutos colhidos, eles te mostravam o que você teria durante todo o período e o que você receberia no final da colheita. A Bíblia nos fala que o Espírito é a primícia da nossa herança. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos para receber no futuro em Cristo, nós já experimentamos agora pela comunhão no Espírito Santo. É algo que está disponível para você já. O Espírito testifica em nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus, a ponto de podermos chamar aquele que está no céu de papai. Este é o nosso Paráclitos. E para que Ele viesse a nós, era preciso que Cristo fosse aos céus. Era preciso que Jesus subisse aos céus, para que, mais do que jamais fomos, estivéssemos unidos a Ele, e Ele a nós. E essa é justamente a pergunta de Judas. Ele diz assim: Senhor, mas como te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, se alguém me amar, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos nele morada. Sabe, meus irmãos, essa palavra morada, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento inteiro. E as 2 vezes ela aparece neste capítulo, João 14. No versículo 2, quando nós lemos Jesus dizendo que Ele vai aos céus porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele vai lá para nos preparar essa morada, para nos preparar este lugar. E aqui no versículo 23, onde Jesus diz que o Espírito Santo vem do céu a nós, para fazer de nós morada do Pai e do Filho. Pense como os discípulos.
Jesus, tudo bem, eu entendo que no futuro você vai preparar morada para nós. Eu entendo que no futuro nós estaremos com você para sempre, mas e agora? O que eu faço com a minha vida agora, Jesus? O que eu faço com a minha vida hoje, Jesus? E talvez esse seja o seu questionamento. Mas tudo bem, Mike. Eu sei, um dia eu vou morar com Jesus na eternidade. Eu sei que Jesus foi aos céus para preparar um lugar para mim, para me preparar morada. Mas e hoje? Como eu vivo hoje? Jesus diz: como eu vou ao Pai para preparar morada para vocês no futuro, o Espírito vem do Pai para preparar vocês como morada para o Pai e para o Filho. Deus faz morada em nós. Ele te prepara para receber e estar unido ao Pai e o Filho em comunhão plena. Mas não pense que isso é fácil. Porque quando o Espírito vem sobre nós para nos preparar morada, Ele precisa fazer umas reformas. É ou não é verdade? E tem coisas que nós entendemos até. Aliás, tem coisas que nós esperamos. Nós dizemos: ah, Senhor, eu sou meio estressado. Tudo bem se o Espírito vier e tirar isso de mim. Ah, eu gosto de contar mentira. Eu gosto de aumentar as histórias. Tudo bem se o Senhor vier e me livrar disso. Tudo bem, Espírito, você mexer e arrumar essas coisinhas. Ah, eu sou uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros. Tá bom, pode mexer. Mexe, Espírito. Mas isso é só o começo. Isso é só o comecinho, meus irmãos. E o Espírito Santo não vem para tirar pó da sua vida. Ele vem para derrubar as paredes. Ele vem para pôr tudo no chão. Ele vem para fazer de novo. E aí começa a doer. E começa a doer porque o Espírito vem e toca onde nós não queremos que seja tocado. Ele vem e mexe no nosso ego. Ele te tira do centro e te diz que o mundo não gira em torno de você. Ele toca no teu orgulho, na tua vontade de se sentir superior aos outros. Ele derruba as paredes, e onde a tua inveja corrosiva manda, Ele mexe e te mostra que o teu filho não é um Deus, e que o teu trabalho e a tua formação não te fazem melhor do que os outros, e que essa tua carência e vontade de mostrar o corpo na internet não é o que te faz filho de Deus. E te lembra que você é pó, carne, transitório, passageiro, e que depende de graça do começo ao fim. E que se não fosse pela obra redentiva de Jesus, ninguém de nós estaria aqui. Porque é isso que o Espírito faz. Ele faz de nós morada de Deus. E para nos fazer morada de Deus, ou Ele derruba tudo, ou nós não somos habitação. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, de maneira brilhante, ele diz assim: imagine-se como uma casa viva. Deus chega para reformar e reconstruir essa casa. No começo, talvez você consiga entender o que Ele está fazendo. Ele desentope os ralos, conserta as goteiras do telhado. Você sabia que esses consertos eram necessários, e por isso não se surpreende. Mas de repente,
Ele começa a derrubar as paredes da casa. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. O que ele pretende fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Ele está construindo uma nova ala aqui, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres, abrindo pátios. Você pensava que seria transformado num simpático chalezinho, mas ele está construindo um palácio, no qual ele pretende habitar em pessoa. É por isso que dói, é por isso que desconforta. Meus irmãos, nós temos um Paráclitos que foi ao Pai preparar lugar para você, e o seu futuro está garantido. Mas hoje você não está sozinho, porque do Pai veio um Paráclitos que junto a nós nos faz morada de Deus. Era isso que era tão difícil para os discípulos entenderem. Era necessário que Cristo fosse para que eles estivessem unidos a Cristo de uma maneira como eles jamais estiveram. Era necessário que Cristo fosse para que nós estivéssemos unidos a Ele de uma maneira como você jamais imaginou. Isso é comunhão ativa, verdadeira, transformadora, que parte de Deus a nós e envolve de tal forma quem nós somos, que nos muda. E Jesus continua: essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Paráclitos, aquele que anda ao seu lado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Sabe, meus irmãos, o próprio Jesus havia sido mestre daqueles homens. Eles o chamavam de mestre e ele aceitava isso. Ele os ensinava. E ainda havia muito que eles tinham para aprender, e Jesus sabe disso e eles sabem disso. Jesus diz: olha só, vocês não vão ficar sem um mestre, porque aquele que eu estou enviando vos ensinará todas as coisas. Mas diferente de Jesus, que podia ser visto, tocado e escutado, o Paráclitos não é aquele que ensina de fora para dentro, mas aquele que de dentro para fora nos ensina. E eu acho que essa é a vontade de todo mestre. Se tivesse uma forma de entrar dentro dos alunos e colocar dentro deles o conhecimento. Mas é isso que Jesus nos proporciona com sua ida. Quando Ele nos envia o Espírito, Ele envia aquele que dentro de nós testifica da obra de Jesus e nos deixa em paz. A paz que Jesus deixa é o Espírito Santo, que produz em nós uma paz que não é como a paz do mundo. Ela não está em coisas externas. Não há segurança nas coisas externas, é uma paz que flui de dentro, que se estabelece no nosso relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque Ele testifica do Cristo, nos faz obedecer a sua palavra. Ele ilumina a nossa mente, Ele aquece o nosso coração e transforma as palavras de Jesus em vida, em fruto em nós.
porque esse é o Paráclito que foi enviado. Ele anda ao seu lado. E Jesus termina aqui essa parte do discurso com algo que talvez seja o mais importante para nós irmos embora daqui essa noite e encararmos a nossa semana. Jesus diz assim no versículo 28: ouviste o que eu vos disse. Irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o meu Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Sabe, meus irmãos, Jesus começa a falar aqui sobre o ataque iminente de Satanás. Como o príncipe deste mundo estava levantando para atacar os discípulos, como eles estavam prestes a encarar as trevas. E não pense que com você é diferente. Não pense que o diabo não virá para ceifar aquilo que Jesus plantou no seu coração esta noite. Não pense que o diabo não vai se levantar contra você e não vai tentar destruir a sua vida, destruir a tua família, destruir a tua semana e te render àquele mesmo homem que não é morada de Deus, e te conformar a uma vida medíocre, que não pertence a Cristo, que não está em comunhão com o Espírito. Ele tem poder e Ele fará isso se conseguir. Jesus não nega isso. Ele diz: olha, o príncipe deste mundo está se levantando. Vocês vão encarar ele. E então ele diz algumas palavras aqui que a nossa tradução infelizmente perde um pouco. Porque quando ele diz levantai-vos e vamos sair daqui, a palavra que Jesus está usando para este vamos é a palavra gomen. Ela é uma palavra grega que era usada no contexto militar como uma ordem de ataque. Ela não era, o que Jesus está falando aqui não é de um deslocamento geográfico, físico. Até porque ele continua depois disso o discurso à mesa. Ele só vai sair da mesa lá depois da oração em João 17. O deslocamento que Jesus está falando aqui é espiritual. É como se ele estivesse dizendo: olha, o inimigo está se levantando, a batalha será árdua, mas levantem-se e ataquem. Vão atrás dele, porque vocês terão a presença do Espírito Santo. Vão atrás dele. Não tenham medo, não temam, não se perturbem. Meus irmãos, a batalha é difícil, não é fácil. O mundo jaz em trevas. Mas se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, se nós estivermos ligados a Ele numa comunhão genuína, verdadeira, distinta, mútua, convicta, então nós não precisamos temer, porque o nosso Senhor, Ele reina sobre as trevas e sobre as luzes. Não há nada para Ele que possa o abalar. E Ele diz: eu estou convosco na presença do Espírito Santo. Portanto, levante do seu lugar e encare.
Encare, porque nós temos um Senhor que luta por nós, porque nós estamos unidos ao Espírito Santo de Deus, Ele que tirou Jesus dos mortos. Fique de pé no seu lugar.